queridos, a paz de Cristo. Nós terminamos de falar um pouquinho sobre a história da nossa igreja e agora nós vamos começar a falar sobre os pilares da nossa igreja. Vamos começar por autoridade espiritual. No universo existem dois princípios, o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. O reino de Deus não é um reino democrático. O reino de Deus é um reino teocrático. O que é autoridade? É o legítimo poder de comando ou de ação. É a base de qualquer tipo de organização que tenha hierarquia. Devemos entender que a autoridade é um legado que recebemos de Deus, a única fonte imanente de autoridade no universo, que é Ele, já com um fim. Nós nascemos com uma liderança sobre nós. Eu e você já nascemos debaixo de liderança, debaixo de autoridade. Êxodo capítulo 20, versículo 12, tem um mandamento, não é um conselho, não é uma diretriz, não é uma ideia, é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O segundo ser humano a ser criado já vai nascer debaixo de autoridade, porque Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai chamar Eva de auxiliadora, ou seja, alguém que auxilia o principal, alguém que ela já encontrou na relação entre o homem e a mulher, estabelecida pelo Criador, o homem o cabeça, a mulher a sua auxiliadora. E a maneira pela qual Deus exerce o seu governo acaba definindo princípios de autoridade. O que é que nós precisamos entender quando falamos de cadeia hierárquica? É que o fato de nós nos submetermos a uma determinada autoridade que está acima de nós não nos torna participante de uma casta inferior. Porque em qualquer área da nossa vida familiar, da nossa vida social, da nossa vida profissional, ou mesmo da nossa vida ministerial, nós estaremos interagindo com autoridade e haverá níveis de autoridade aonde nós vamos estar inseridos. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, versículo de número 13, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor, quer como ao rei, como ao superior. Quando eu me submeto à fonte imanente da autoridade. Eu estou me submetendo a Deus e não a pessoas. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe uma hierarquia. A Bíblia diz que Deus envia o seu Filho, que durante todo o tempo que esteve na terra, esteve debaixo de autoridade. Quando os seus discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós estamos preocupados contigo, o Senhor precisa comer alguma coisa, está há muito tempo sem comer, e ele vai dizer: uma comida para comer eu já tenho. Naquele momento, os discípulos, eles devem se entreolhar e pensar: mas quem foi que trouxe comida? Você não trouxe, eu não trouxe, você não trouxe? Que tipo de comida? Jesus, vendo aquela cena, ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus deixou muito claro que ele estava entre nós com uma missão proposta pelo Pai, debaixo da autoridade paterna. Jesus foi e enviou o Espírito Santo, que, por sua vez, não veio para falar de si mesmo, mas para revelar aquele que o enviou ao coração dos homens. Está falando de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer em João 4,34, e eu acabei de comentar isso com vocês, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
em Filipenses, quando Paulo escreve à igreja que está em Filipos, no capítulo 2, vai dizer que ele, sendo achado em forma de homem, está falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, ele estava indo para a cruz em obediência a um projeto. Diz a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 8, versículo de número 4, olha, eles fizeram reis, mas não por mim, Deus falando com o profeta. Constituíram príncipes, mas sem minha aprovação, da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, mas é para serem destruídos. Não tem a minha autoridade nisso. É muito importante que você entenda que Deus, Ele perdoa pecados contra a sua santidade, jamais contra a sua autoridade. É também importante enfatizar que as posições hierárquicas na cadeia de comando independem das pessoas que a estão ocupando. Apesar da autoridade inerente à posição e dos princípios serem sagrados, a pessoa às vezes até pode ser iníqua. Veja como Davi, ele se submeteu a um rei que já havia sido rejeitado por Deus. Quando alguém dizia para ele, Davi, Deus tem dado teu inimigo, falando de Saul, nas tuas mãos, ele dizia, ninguém pode tocar no ungido do Senhor e sair impune. Só quem pode tratar com Saul foi quem colocou Saul no trono, é Deus. O problema é de autoridade, não é de pessoas. A pessoa errada, na posição certa, é uma das tragédias prediletas de Satanás. Quando nós vamos para a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo de número 1, versículo 21, Davi ele toma conhecimento da morte de Saul e de Jonatas. Então ele escreve uma oração em forma de lamento, e ele vai dizer, vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Ele está falando de alguém que o perseguiu implacavelmente por 10 anos. E por que o perseguiu? Porque ele matou Golias, porque ele era querido do povo, porque ele era o melhor amigo do filho de Saul. Não havia motivo para ser perseguido, mas mesmo assim, Davi não vai celebrar a morte dele porque sabia que sobre a vida dele, Deus havia colocado um nível de autoridade. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 16, vai dizer, olha, amanhã, a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Está falando sobre a unção que estava sobre a vida de Saul. Foi Deus que transferiu essa autoridade, e Davi compreendia. Vai dizer que Samuel vai tomar o vaso de azeite, vai derramar sobre a cabeça, vai beijar-lhe e dizer, porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança, Saul? Não é você, não é a sua família, é Deus que está te colocando e transferindo a autoridade. O princípio de autoridade é um legado de Deus. Ninguém está livre de lidar com o princípio de autoridade. Aonde você vai ter que lidar com isso. São os médicos quando você nasce, os pais que te acolhem, o professor na sua escola, vai ser o patrão no seu trabalho. Se você for o seu próprio patrão, o seu empresário, são as leis da nossa nação. Sempre lidaremos com cadeia de autoridade, com princípio de autoridade. Ao longo da nossa vida, lidaremos com pessoas sob a perspectiva de autoridade. Quando alguém passa tão rápido que esta cadeia não é estabelecida, essas pessoas deixam de influenciar pessoas e não deixam um legado.
O próprio Deus, que é ético, respeita e se sujeita à autoridade delegada. Quando pensou em destruir o povo de Israel, ainda que ele tivesse toda a autoridade e a decisão estava nas suas mãos, ele vai conversar com Moisés, a quem delegar a autoridade para conduzir o povo. Êxodo 32:10 vai dizer: agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus está dizendo: Moisés, olha só, eu acabo com eles rapidamente, e eu tiro uma nação a partir de você. Mas Moisés intercede em favor do povo, pedindo a Deus para que não cumprisse aquele intento. A gente às vezes vai dizer não permitindo, não. Lógico, quem é Moisés? Quem sou eu? Quem é você? Para estorvar os intentos do Senhor. É lógico que não. Mas Moisés clama. E o mais incrível é que Deus se sujeita à autoridade que ele mesmo havia conferido a Moisés. O princípio de autoridade não apenas vem de Deus, como é sustentado, respeitado e praticado pelo nosso Criador. Existem alguns princípios de autoridade que estabelecem a ordem de Deus para nós. E eu quero compartilhar com você. O princípio de autoridade é o mais importante agente para manter pessoas, valores e as coisas em ordem. Veja o que diz o finalzinho do livro de Juízes, lá no capítulo 21, versículo 25, vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel, não havia comando. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, uma bagunça. Era um povo, uma comunidade acéfala, sem ter um rei que pudesse dar uma direção e representar a autoridade de Deus entre eles. Não existe crescimento sadio sem organização e não existe organização sem autoridade. Depois você vai até o livro do Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 14, mais ou menos até o versículo de número 26, e você vai ver os conselhos que Jetro deu a Moisés. Jetro era sogro de Moisés. E um dia ele, vendo Moisés extremamente atarefado, resolvendo problemas do povo, ele vai dizer: que é isso que você está fazendo? Aí Moisés vai dizer: não, é que o povo todo, ele vem a mim e eu fico julgando as causas dele desde de manhã bem cedo até o final do dia. Ele falou: rapaz, assim você morre antes do tempo. O que você deve fazer? Estabeleça níveis de autoridade. Coloque pessoas para filtrar as necessidades do povo. Você vai descobrir que tem coisas que eles mesmos poderão resolver, de forma que filtrem, para que chegue a você somente aquilo que somente você pode resolver. Porque assim você vai se preservar, assim você vai gerar cadeia de autoridade para que o povo compreenda, para que o povo entenda, para que o povo saiba, para que o povo possa estar bem suprido nas suas necessidades. Nós vamos dar uma parada e no próximo módulo nós vamos voltar falando um pouquinho mais sobre o princípio de autoridade estabelecido pela ordem de Deus.